Olá, a conversa de peso de hoje faz um delicioso passeio pela literatura. Minha convidada é especialista na área, natural de São Leopoldo, né? A filha do seu Adair e da dona Semira é formada em magistério, com graduação em letras, mestre em educação e doutora em teoria da literatura. Mãe de coração do Guilherme e da Gabriela, participou da cooperação técnica CAPES-MEC pelo Itamaraty em 2007, no Timor-Leste, na Universidade Nacional do Timor-Leste. Desempenhou a função de analista acadêmica junto à Unisul, em Santa Catarina, na qual lecionou no curso de Letras e de Direito. Em 2010, realizou leitorado na Obafemi, ao LOU, em Ilé-Ifé, na Nigéria, onde trabalhou e viveu por 3 anos. Lecionou na Rede Municipal de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, na Rede Estadual do Rio Grande do Sul, na pós-graduação da Faculdade La Salle de Estrela. Em 2011, recebeu, junto com a professora Miriam Zimmer, um prêmio em Educação e Novas Tecnologias em Madrid, na Espanha, pela Fundação Telefônica. É membro da UVALES, a nossa academia literária do Vale dos Sinos. Hoje teremos uma conversa de peso com Heloísa Silva Moura. Heloísa Moura, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Seja muito bem chegada aqui, de volta ao Vale TV. Boa tarde, obrigada. Muito bem-vinda sempre. Sempre bom conversar contigo, trocar ideias e aprender também, Heloísa. Fala dessa paixão pelas letras aí, desde pequenininha. Pois é, isso começou, como eu já falei num outro momento, numa sessão de declamação em aula, que era Gonçalves Dias, eu acho, o autor. E a minha professora Vilma Dantas se empolgou com a minha declamação e logo chamou minha mãe e disse que eu precisava cursar letras. E eu achei aquilo muito estranho a princípio, mas prossegui sempre estudando, até porque minha mãe exigia que a gente estudasse bastante. Meu pai também, mas a mãe era bem mais exigente. Foi uma sentença de vida, então, essa? Foi. Ela te sentenciou e tu cumpriu bem essa sentença. E eu fui estudando e foi acontecendo que o primeiro vestibular foi para Educação Física, na URGS, eu não passei. E depois eu achei que não combinava comigo, porque eu tinha uma preguiça tremenda de me movimentar. Não era para ser mesmo. Não. Então. Aí uma amiga sugeriu, vem para Unicinos, que é perto de casa, que é uma beleza, ela já cursava lá História. E eu vim para Unicinos, fiz vestibular, passei em primeira opção para letras e cursei letras. Existia em casa um ambiente de leitura? Para leitura? A minha mãe era uma leitora contumaz e meu avô materno também, lia muito. Eu via meu avô lendo aquele Correio do Povo grande, assim, esparramado em cima da mesa ou no colo, e lendo. Modelo standard, grandão. Né? Aquelas colunas. E eu ficava, assim, entusiasmada de ver aquele exemplo. E eu acho que aquilo ali me trouxe para a leitura. Eu queria ser como eles, assim, me entusiasmar com aquilo que eu estava lendo. Foi dar aula depois? Foi ser professora? Fui ser professora. O magistério te sensibiliza? Ele te toca? De que me forma toca ele te muito. Toca? Eu acredito assim que é fundamental, né, a função do professor, porque nenhum profissional se forma sem um professor, né? O Chico já te perguntaria, né? Quem deu aula é o professor, né? Quem é que ensinou o alfabeto ao professor, Chico Buarque? É. Né? Mas nenhuma profissão existe se não tiver alguém que instrua em maior ou menor grau, né? É verdade, em todos os níveis, né? Mas nunca parou de estudar, né? Nunca parei. Por quê? Porque eu acho que foi acontecendo meio que no automático, assim, as coisas foram se desenrolando e como um novelo, uma coisa foi puxando a outra. Porque não rara pessoa forma em magistério e vai dar aula já, né? Eu fui, mas aí achei que não era o suficiente, parecia assim que eu precisava aprender um pouquinho mais para dar conta, né, do cotidiano da sala de aula. Aí eu fui para letras. Aí de letras eu fiquei um tempo lecionando também e vi que precisava um pouquinho mais. E eu fiz umas disciplinas de pedagogia, mas não era bem aquilo também que eu queria, aí eu não concluí o curso.
E resolvi, por conversa com uma amiga, partir para um mestrado em educação, aonde eu questionei a formação do profissional de letras. Então, eu vi a trajetória, né, dos professores, a trajetória do próprio curso dentro da universidade, como ele se constituiu desde a década de 50, lá, 60. O que te provocava ali para que tu te aprofundasse nesse estudo? Quem? O quê? Eu acho que a busca do conhecimento mesmo, de ampliar o horizonte, né? Mas, ok, não tá bom como é a aula do professor de letras. Então, segui questionando. E aí, do mestrado, eu parti para o doutorado. E eu estava na Unicinos, aí eu queria permanecer lá, mas um pró-reitor falou, não é legal, eu acho que tu precisa conhecer outros espaços. Aí me direcionei para a PUC, onde fui muito bem acolhida pela professora Regina Zilberman, e devo a ela, né, também parte da minha trajetória, como a minha saudosa orientadora Dileta Silveira Martins. E da onde tira daí um estudo tão aprofundado quanto esse, de estudar especificamente as crônicas de Machado e de Drummond? Eu cheguei na universidade, na PUC, com a ideia de trabalhar o Lima Barreto. E era, acho que, um centenário do Lima, eu estava próximo, um centenário. E a minha professora orientadora disse assim, não, Lima não, Machado tem pouco estudo de Machado. Vamos honrar esse nosso autor. Mas o Lima tem uma riqueza de personagens fantástica também, né? De um universo, né? Fantástico também. Então, eu disse, então vamos. Comprei a ideia dela e fomos nos aprofundando, nos cansamos um pouco. Por quê? Porque é denso, né, o trabalho, e é árduo. Mesmo nas crônicas, ele sempre teve essa forma de escrita densa. Rebuscada. E também porque nós tínhamos que buscar uma forma de interpretar. Então, nós partimos para casar com a hermenêutica, né, com a filosofia. Daí nós vimos Ricoeur, Paul Ricoeur, Thompson, mais outros autores. E aí fomos trabalhando isso. E foi complicado. Daí, quando chegou na banca, depois os questionamentos. Luísa, o Machado ele escrevia em jornais cariocas? Sim. Bem antes da abolição da escravatura, né? Sim. A gente esquece muito, e a gente falava sobre isso em outro momento, né? Desse processo de branquificação dele, né? De embranquecimento dele, né? Mas ele era, no mínimo, um mestiço, né? Um mulato. Um mulato, que chamariam antigamente de mulato. Não se fala. Isso. Não é correto. Mas ele era verdadeiramente um descendente de negros também. Era afrodescendente. O que tu enxergou dessa leitura dele naquela crônica do Rio de Janeiro lá da década de 60, 70, lá dos anos 1800, do século XIX? O que eu vi, ele não se referia muito aos afrodescendentes ali. Mas tem acho que um texto que ele fala de uma pessoa que possuía um escravo e meio que maltratava ele, dizia que o escravo não tinha valor. Provavelmente ele não teria vida longa se tivesse escrito de forma abolicionista, né? Com certeza foi uma forma de adaptação a esse meio, né? De adaptação ao meio que ele estava ali, da elite carioca, né? Sim, frequentava teatro, ainda, né? Trabalhou no ministério e trabalhou com a questão de terras também, né? Distribuição de terras e tal. Tu é uma pessoa que conhece, conversa, viajou por parte do mundo, vários continentes, né? A gente ainda conhece pouco de Machado de Assis, hein? O mundo ainda vai descobrir mais Machado? Acho que está descobrindo um pouco mais, né? Já está sendo mais lido ainda do que no que foi, né? Digamos, até algumas décadas, né? Tu pegou um romancista, Machado de Assis, na sua versão cronista, e um poeta, na sua versão cronista também, Carlos Drummond de Andrade. Por que escolher pelo Drummond?
porque eu via algumas semelhanças e alguns distanciamentos. Mas a galhofa, a piada, assim, até eu vinha olhando 2 textos ali, um sobre bonde, que o Machado institui regras para andar nos bondes. É muito engraçado o texto. Ele vai falando que as pessoas que estivessem com tosse iam tossir para o diabo que os carregue. Quem estivesse encatarroado também não devia andar no trem. Até uma questão de saúde, né? Uma preocupação com a saúde. Muito antes da pandemia do coronavírus. Para não usarem também cachimbos, não fumarem no trem, no bonde. E ele diz que eram 100 regras, mas ele resume em 10 ali na crônica, mas é muito engraçado. E eu fico pensando, hoje em dia, as pessoas nos transportes públicos, no metrô e no ônibus, que às vezes se comportam mal mesmo, né? Então, acho que era adequado, talvez, dizer como é que as pessoas deveriam ficar. E ele dizia que alguns, então, se não se adequassem às regras, deviam ficar vendo o bonde passar e abanar. Aonde teus estudos te levaram mundo afora? Eu estive na África, na Ásia, América do Norte, Europa. Conta um pouquinho dessas histórias pra gente, compartilha isso com a gente. Uma menina aqui de São Leopoldo, do Vale dos Sinos, estudante lá de magistério, e que tomou conta a partir do seu estudo, né? Compartilha com a gente um pouquinho como é que foi essa expedição para o Timor-Leste, por exemplo. Comecei, então, a verificar alguns editais, olhando editais da CAPES e do MEC, aqui e ali, de universidades, e comecei a achar interessante os editais da CAPES. E daí, num deles, tinha o Timor, tinha várias opções, mas eu me inscrevi para o Timor-Leste, mas sem nem saber aonde ficava, sequer no mapa. E me inscrevi. E tipo, como é que depois de um lá, tempo, cheguei e falei, depois eu fui olhar no mapa, daí eu levei um susto. E depois eu fiquei vendo que era a região lá do tsunami, né, por ali. Daí fiquei mais assustada ainda. E comecei a falar em casa, daí disse, olha, pessoal, daqui a pouco eu acho que eu vou viajar. Eu me inscrevi e fui selecionada num edital. Daí meu cunhado disse assim, já sei, vai para América do Norte. Eu disse, não, mais longe. Aí diziam vários lugares, mas ninguém acertou. Mas o Timor-Leste na época estava em moda, né? Em moda, eu digo, no Brasil se falava muito por conta o pessoal da luta, né? Com idas para lá para reerguer o país, né? Luta pela independência, depois a Força de Paz da ONU, né? E pela língua portuguesa, muito apoio que o Brasil deu naquele momento. Nossa, o Brasil e Portugal, né? E tu chegou a conviver com aquelas pessoas que a gente via em telejornal e tal? Sim. Inclusive tinha uma irmã a irmã do Xanana, Dona Manuela, foi nossa aluna. E foi em parte um tempinho me orientando, depois eu vim embora porque eu contraí malária lá. E aí meu coordenador de equipe disse que era melhor eu vir me tratar ou fora de lá ou vir para o Brasil. E eu optei por vir embora para casa. Eles falam bem o português? Falam. É muito parecido com o nosso? Quem fala português fala bem português. Mas a língua nativa é muito forte também. O tetum, sim. Nós aprendemos até a cantar alguma coisa, falar algumas coisas. Eu acho que ainda tem algum. E também eles falam Bahasa Indonésia, né? Alguns. Ali é Oceania. Ali é Oceania ou Ásia? Ali é Ásia. Ásia, África, Europa, Américas. As letras te levaram o mundo afora, né? Quero saber um pouco mais dessa trajetória, dessas experiências na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Heloísa Moura. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo, como eu chamo, a literata, a linguista? Como tu prefere, Luiz? Eu acho que crítica literária, né? Crítica, a professora, crítica literária, literata e linguista aí por minha conta, Heloísa Moura. Professora, te provocava, antes nós íamos para o intervalo, da onde a língua te levou, né? Quem tem boca vai a Roma? Bom, tu foi mundo afora com o português. Com as palavras. Com as palavras, né? Como é que foi essa experiência lá na África? 3 anos de experiência na África. Pois né? Lá... Foi tipo Cabral, assim, tu queria ir para as Índias, mas não exatamente, daí parou no Brasil. Eu fui ao Timor, voltei, trabalhei um pouquinho entre aqui e Santa Catarina, e aí quando a universidade me deu o bilhete azul, eu tinha que procurar alguma coisa para continuar fazendo, trabalhando. E comecei de novo nos editais, e aí me inscrevi para o leitorado. Mas as que minhas... Que é o leitorado? O leitorado é um trabalho do Itamaraty para divulgar a cultura e a língua portuguesa do Brasil no mundo. E tem convênio com 55 países, se não tem mais até agora. E onde a gente vai, o profissional da área de letras vai lá e divulga aquilo que é nosso aqui. Principalmente a linguagem, né? Mas também a gastronomia, a cultura, o modo de celebrar, de festejar. Inclusive, a gente faz festa brasileira nos departamentos de línguas, né, de estudo de línguas, e é muito legal. E cada departamento faz a cultura do país, do seu idioma. Então, eu estava ali procurando, daí me inscrevi e coloquei as opções Argentina, Hungria, e a Nigéria não tinha entrado. E aí, quando eu estava esperando uma resposta, o chanceler me ligou e perguntou: O chanceler, né? Poderia, por acaso, contribuir na Nigéria? Gostaria de ir para o continente africano? E eu disse, mas claro que eu gostaria. Gostaria muito. E aí foi assim que aconteceu. Eu fui substituir uma pessoa que não quis permanecer por lá, que era filho até de um diplomata, um mineiro. Disse que chegou lá e teve muitos problemas. Um rapaz, e eu fui muito feliz. Eu acredito assim que foi um período, nossa, extraordinário, porque eu não esperava, né, que acontecesse tudo isso. Eu fui para lá, a gente fez seminários, levei professores daqui para lá, a professora Luísa, que esteve comigo depois em Fort, foi comigo para lá, fizemos um seminário de Brasil e língua e literatura. Depois uma professora da PUC, agora não estou lembrando o nome dela, mas também esteve conosco lá, levou a filha cantou conosco. Foi muito bonito, a Petrobras nos patrocinou, porque tem um escritório da Petrobras lá em Lagos. Nigéria é uma das mais produtoras de petróleo do mundo, né? E o Brasil tem fortes negócios com eles lá. Eu dei aulas no escritório da Petrobras lá de português, para um grupo seleto de alunos, assim, pessoal de nível superior, mas que precisava da língua portuguesa para as transações com o Brasil, porque vinham aqui e não sabiam conversar, só faziam, né, sim, sim, não, não. E foi muito interessante, deixei uma aluna lá depois trabalhando com eles, porque eu vim embora também, né? E foi uma coisa muito rica, assim. Dificilmente, se não fosse pela literatura, não teria estado lá, né? Não. Se fosse pelo português, pela língua, propriamente não teria. Seria difícil, ou eu ia me direcionar pela língua mais para a África portuguesa, né? Então, a Nigéria é colonizada por ingleses. Por ingleses pela Inglaterra. Né? Fala-se predominantemente inglês. Inglês. Lá, então, além das línguas, claro. Além das línguas nativas. Daí tem o Yorubá, o Hausa, o Ibo, Fulani e mais
Nossa, uma infinidade de línguas. Estava me contando em outra oportunidade que a gente conversou que tu acredita que parte dos teus antepassados, da tua ancestralidade tenha sido exatamente dessa região. Eu acredito. É quase um encontro, um reencontro, então, Sim, com essa ancestralidade. com a minha ancestralidade. Foi muito O que tu rico. foi fazer pela Europa, hein? Que eu fui fazer? Que experiências por lá? Foi essa experiência do prêmio da Fundação Telefônica. Essa Fundação Telefônica que nós tínhamos aqui, a Espanha comprou. Para a Hungria tu acabou não indo, então. Acabei não indo ainda. Nem sei se eles falam alguma coisa lá, né? Coitados dos húngaros, né? Nós sacaneando eles desse jeito. Mas são línguas tão estranhas, o húngaro, o búlgaro especialmente, né? Com quase 100 vogais, né? Só consoantes, diferente. Né? Muito diferente, né? E nós ganhamos o prêmio, nós fizemos um blog de identidade cultural Brasil-África, colocamos as crianças em contato, porque eu tinha uma amiga que tinha uma escola infantil lá na Nigéria, a Nick, e agora até ela está com um centro de estudos culturais de Yorubá em Salvador, ela e o marido. Legal. E nós colocamos as crianças daqui, do Firmino Cauã, aqui de São Leopoldo, em contato com as crianças de lá, e algumas músicas e algumas brincadeiras. E a professora Miriam fez uma bonequinha negra e levou para a escola e começou a provocar as crianças da escola. E dali surgiu uma historinha. E a gente elaborou um blog, e o blog ganhou o 2º lugar no mundo em ensino. Era Construindo a Igualdade e Identidade Racial num Clique. E aí foi um sucesso. A gente foi para lá, ganhamos prêmio para a escola daqui, ganhamos prêmio para as crianças lá da Nigéria, ganhamos um projetor, ganhamos computador, ganhei um tablet para mim e ganhamos uma semana de encontro com... Até o Jorge Siemens estava no evento de educação lá em Madrid, em 2011, em outubro. E aí, uma trajetória como essa não podia ficar de fora a América do Norte, né? Fort Lauderdale, é isso? Isso. Na região da Flórida. É. Um encontro sobre língua portuguesa que acontece anualmente lá. Tu e mais outra dezena de professores que estiveram lá nessa oportunidade. Sim. Né? Lá foi a primeira vez que teve a oportunidade de falar sobre essa tua trajetória na Nigéria. Foi. E de que forma ser colocado, inserido dentro de uma organização que fala sobre o ensino do português? Eu coloquei quais as formas didáticas de passar o português para o estrangeiro naquele âmbito, mas que poderia ser transposto para qualquer outro país também, né? Ou aproveitando aquela oportunidade e aplicando, né, em outras realidades. A gente sabe que entre as línguas vivas, o português é das menos faladas, né? Praticamente uma língua talvez em caminho de extinção, poderia se dizer de alguma forma isso. Tá correta a minha afirmação ou tu rechaça completamente ela? Não, acredito que não. Tem muita gente querendo falar o português e aprender o português. Eu acho curioso que na Europa, onde normalmente se fala 2, 3, 4 línguas, ela já é uma das segundas línguas de muitas pessoas. Isso, na Inglaterra, e também na Alemanha, na França. Ela entrou como uma das línguas da ONU, né? Com o secretário-geral é português, né? O Guterres. Então, o português entrou. Estamos na moda, então. Está na moda falar português. Tu acredita que no futuro a gente vai ter a preservação da língua como uma peça de museu ou ela tende a ser reconhecida e falada? E aí eu não falo do português, eu falo de outras tantas línguas que a gente tem, né? Das milhares de línguas que nós temos, das centenas que estão catalogadas, reconhecidas pela Unesco, né? Eu acredito que o português se mantém pelo número de falantes, pela produção também escrita, né, que nós temos, que vem do latim vulgar, depois se transformou no português, depois português europeu e nosso português. E as pessoas gostam muito do português na modalidade brasileira aqui, porque ele é mais solto, mais informal, mais alegre, né? O português europeu é mais formal, mais comportado, né, digamos assim. Então, entre Machado de Assis, Drummond e Pessoa,
A pessoa fica no meio do caminho, talvez. Mas é um grande autor também. Maravilhoso. Nossa, tem um momento, eu não sei qual é o CD, o DVD, em que a Bethânia declama eles. Ela tem um programa que ela vai declamando Fernando Pessoa. É maravilhoso. E depois ele tem aqueles heterônimos, né? Que ele é outra pessoa, outro autor. Curiosíssimo isso, da né? mesma pessoa. Curiosíssimo isso. Como a gente pode fazer para cuidar mais dessa língua, hein? Porque com o teu trabalho, com a tua tese, né? Aqui é a tua tese, né? É a tese. Uhum. Novos olhares, novas leituras de crônicas de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade. Como a gente pode, como memorialistas, cuidar melhor para que a língua se perpetue e que a gente fale mais o português, e um português cada vez mais bem dito, né? Com um cuidado para a nossa literatura também. Eu acredito que é valorizando a partir desses textos talvez considerados menores, as crônicas, acho que é um bom caminho, porque é algo que tu lê com uma certa rapidez, que tem início, meio e final, e que serve para a leitura de um tempo e outro também, né? Para fazer até uma certa comparação, digamos, de o que se fazia lá no século XIX, para o século XX, para o XXI, como é que a crônica está hoje, né? E é algo que ainda as pessoas procuram e leem, né? Eu acho que a gente deve reforçar por aí, começando por aí, talvez pequenos textos, depois chegando aos maiores, né? Aos romances, às trilogias e essa coisa toda. E a Alvares, hein? Conta para mim um pouquinho do teu trabalho à frente da Alvares. Pois é, a Alvares aconteceu de um convite da Renate, Sempre muito a Renate, agradável. Grande beijo pra Renate. E também havia tem uma outra colega nossa, a Anícias, a professora Anícias, também foi minha colega de faculdade, também já trabalhando ali, falando do que elas publicavam e trabalhavam. E eu vim para o texto, a primeira antologia foi sobre a paz. Eu escrevi um pouquinho e coloquei um pouquinho daquele texto do Gil, né? A paz invadiu meu coração e tal. Gilberto Gil, não Gil Vicente agora, né? Não, Gilberto Gil, não Gil Vicente. Talvez alguém mais letrado diria assim, grande não. poeta, Gil Era Gilberto Gil. Gilberto Gil. E eu fui comparando a paz, como é que ela seria mais duradoura no mundo e tal, né? Não só a ausência de guerra, mas presença de amor. Porque verdadeiramente não é porque tu tenhas um refinamento, um rebuscamento no teu conhecimento, na tua letração, do quanto tu és letrada, que tu precisa curtir, compartilhar apenas os clássicos, né? Pelo contrário, né? É possível viver o tempo de hoje, possível viver o moderno. Eu acho que a gente deve fazer um passeio. A língua é muito viva, né? A gente deve passear, eu acho, por todas as etapas, né, da língua. No passado distante, no mais próximo, no presente, e projetar coisas para daqui para frente, né, o que a gente se faz. Maravilha, adorei conversar contigo, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Obrigada. Hoje uma conversa de peso com a professora Heloísa Moura, professora, cronista, crítica, né, literata. Heloísa Moura, continue com a programação da nossa Vale TV no oferecimento de Sicredi. Nós construímos comunidades melhores, faculdade INH, você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios.